Oi você! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e hoje eu trouxe para vocês o misterioso caso de D.B. Cooper. Roda a vinheta. Antes de começar o vídeo, já clica no gostei aqui embaixo e se você ainda não é inscrito do canal, clica na caixinha para se inscrever e vem comigo. Na véspera do Dia de Ação de Graças, em 24 de novembro de 1971, um avião saiu de Portland em direção a Seattle. O avião, no caso, era um Boeing 727 e estava bem cheio porque afinal tinha muita gente saindo da sua cidade para ir passar o feriado com a família. E dentre essas pessoas havia um homem com seus 40 anos por aí, por volta dos 1,80 de altura, usando um terno e carregando uma maleta preta que se apresentou como Dan Cooper. O voo saiu no horário combinado, que era por volta das 2h30 da tarde, e pouco depois da decolagem o Dan chamou uma comissária de bordo, que se chamava Florence, e entregou um bilhete para ela. A Florence não se importou muito em olhar o bilhete na hora, porque era comum que alguns passageiros entregassem bilhetes com o número de telefone deles para ela ligar, então ela só guardou no bolso e fez menção de sair. Só que assim que ela virou as costas, o Dan cutucou ela e falou que era melhor ela olhar o bilhete porque ele tinha uma bomba. Nisso, Florence imediatamente leu o bilhete e nele Cooper dizia: "Tenho uma bomba na minha maleta e, se necessário, vou usá-la. Quero que você se sente ao meu lado, pois você está sendo sequestrada." Ela, então, morrendo de medo, sentou na poltrona ao lado dele e pediu para ver a bomba na mala. E ele prontamente abriu um pouco a maleta e foi o suficiente para ela ver os 8 cilindros vermelhos ligados por um fio e conectados a uma bateria. E nisso, Florence foi até a cabine para passar as informações. O piloto, que se chamava William Scott, entrou em contato com o controle do aeroporto de Seattle e eles informaram para as autoridades o que estava acontecendo. Nisso, eles avisaram também aos outros tripulantes que, por conta de algumas dificuldades mecânicas, a chegada seria atrasada, mas que eles não precisavam se preocupar. Donald Nyrop, que era o presidente da companhia aérea na época, autorizou que entregassem os 200 mil para Cooper e disse que os funcionários do avião deveriam colaborar com o sequestro para que tudo corresse bem. A aeronave passou as 2 horas seguintes a isso sobrevoando a área em círculos para que a polícia de Seattle e o FBI conseguissem reunir tudo que Cooper pediu a eles. E ao que tudo indica, Cooper conhecia muito bem aquele trecho. Mesmo sobrevoando, ele soube dizer a Florence várias vezes aonde eles estavam e a apontar a direção de alguns lugares também. A Florence falou que ele era um homem muito calmo, que em momento algum ele levantou a voz ou deixou de ser educado com ela. E isso não é comum, porque geralmente os criminosos que atuam em aviões, eles são muito grossos e agressivos para conseguir logo o que eles querem. Ele chegou inclusive a pagar refeições para toda a tripulação e para os funcionários também. Os agentes conseguiram reunir o dinheiro que Cooper pediu, no total foram 10 mil notas de $20, e eles também reuniram os 4 paraquedas, só que Cooper disse que queria de um modelo diferente, que eles só encontraram um pouco depois em uma escola de paraquedismo. Quando foi por volta das 5h30 da tarde, Cooper foi avisado que tudo que ele pediu estava pronto, e alguns minutos depois o avião pousou no aeroporto de Seattle-Tacoma. Ele então pediu ao piloto para taxiar o avião em uma área um pouco mais afastada e para apagar as luzes da cabine. Assim, se tivesse algum atirador de elite por ali, ele não conseguiria enxergar dentro do avião. Então, um agente de operações da polícia, que estava disfarçado de civil, chegou perto do avião e entregou para Cooper uma mochila contendo tudo o que ele pediu e os paraquedas. E depois disso, Cooper falou que eles poderiam liberar os passageiros e as comissárias de bordo e passou um plano de voo para a cabine. E nisso Cooper falou que dali eles sairiam para a Cidade do México na velocidade mínima possível e numa altitude de 3 mil metros. Cooper fez mais uma série de exigências, como por exemplo que os trens de pouso estivessem abaixados o voo todo e que a porta traseira estivesse aberta e com a escada abaixada. Mas o piloto afirmou que era melhor não, pois não era seguro, e Cooper resolveu que não iria discutir, dizendo que a abaixaria quando eles estivessem no ar. E assim, por volta das 7h40 da noite, o avião decolou novamente, dessa vez com Cooper, 2 oficiais da polícia e os membros da cabine dentro. E assim que o avião decolou, Cooper pediu para todos irem para dentro da cabine e ficarem lá com a porta fechada. E enquanto um dos policiais entrava na cabine, ele viu que Cooper amarrou alguma coisa na cintura, mas não tinha certeza do que era. Por volta das 8 da noite, uma luz acendeu na cabine, indicando que o mecanismo que abria a escada traseira tinha sido acionado.
Imediatamente eles entraram em contato com Cooper por meio de um interfone, perguntando se ele precisava de ajuda com alguma coisa, se algo tinha acontecido, e ele prontamente respondeu que não precisava de nada. Vale ressaltar que o Boeing estava sendo seguido por 2 caças, um acima e um abaixo do avião, para que Cooper não percebesse. Por volta das 10h15 da noite, o 727 pousou no aeroporto de Reno e imediatamente tanto o FBI quanto a polícia local cercaram o avião só para perceber que Cooper havia desaparecido. Só mais tarde é que eles vieram entender que Cooper tinha pulado do avião de paraquedas em algum momento da rota. Os peritos encontraram cerca de 60 impressões digitais no avião, mas nenhuma delas deu identificação. Imediatamente eles começaram a entrevistar todos que estavam no avião e tiveram contato com Cooper, e pouco tempo depois começaram a sair os retratos falados. E com os retratos falados prontos, eles começaram a interrogar os possíveis suspeitos. O primeiro suspeito foi um rapaz chamado D.B. Cooper, que além do nome idêntico tinha uma extensa ficha criminal, mas por falta de provas logo descartaram a possibilidade do envolvimento dele. E foi a partir do momento que publicaram o retrato falado de Cooper que se deu início a uma das caçadas mais longas da história dos Estados Unidos. Essa busca já envolvia o FBI, o Exército, policiais do país inteiro e vários outros grupos que começaram a investigar o caso por conta própria. Os números de série das cédulas foram listados e distribuídos por cassinos, bancos e até mesmo hipódromos, não só dos Estados Unidos, como de vários outros países. E em 1972 ela foi até publicada em jornais, oferecendo uma recompensa para se alguém apresentasse uma das cédulas, mas nenhuma das que foi levada era verdadeira. Haviam pouquíssimos rastros do caso e as evidências mais concretas só começaram a aparecer anos depois. Em 1978, um caçador encontrou, próximo à rota de voo, um manual instruindo como baixar a escada de um Boeing 727. 2 anos depois, um menino de 8 anos que estava acampando com a família encontrou 3 pacotes de dinheiro enterrados na margem de um rio. 2 dos pacotes tinham 100 notas de 20 e o terceiro 90 notas. Todas elas estavam bem desgastadas, mas conseguiram identificar que elas faziam parte das cédulas entregues a Cooper. Lá para os anos 2000, o FBI disse que encontrou amostras de DNA na gravata encontrada no avião, mas que elas não eram suficientes para apontar um resultado. O caso só foi fechado em 2016, mais de 40 anos depois do acontecimento, e nesse período o FBI investigou mais de 1.000 suspeitos, a grande maioria eram confessos, mas nenhum deu em nada. Em 2004, o FBI recolheu o depoimento de Sheridan Peterson, que era um ex-marinheiro que praticava paraquedismo e na época tinha 77 anos. As testemunhas disseram que na época do sequestro, Cooper tinha por volta dos 35 aos 45 anos e na época Sheridan tinha 44. Eles chegaram inclusive a colher amostras de DNA dele, mas nunca divulgaram os resultados. O FBI tinha 100% de certeza que Sheridan era, de fato, Cooper, e o próprio Sheridan disse que eles tinham razão para achar isso e que inclusive familiares e amigos dele acreditavam nisso também. Ele se tornou o principal suspeito do caso, porém nunca levaram isso à frente e ele acabou morrendo em 8 de janeiro de 2021. Alguns investigadores do FBI têm a plena certeza de que Cooper morreu quando pulou do avião porque as condições eram muito desfavoráveis. Só que nunca encontraram nada que comprovasse isso, nem o corpo e na verdade nenhum vestígio dele também. Cooper acabou virando uma figura da cultura pop e teve vários filmes e livros escritos com base no seu caso, inclusive ele foi citado em várias séries grandes como The Blacklist e Prison Break. Tem até uma coisa bem bizarra que no 4º sábado de novembro, na cidade de Ariel, em Washington, se celebra o D.B. Cooper Day em uma loja local, que foi onde o FBI montou uma base para procurar por Cooper. E nesse dia eles servem comidas temáticas e vários clientes vão fantasiados de D.B. Cooper. O caso de Cooper inspirou uma série de sequestros em aviões. Só em 1972 foram 15 tentativas de sequestro, no qual o sequestrador tentava fugir do avião pulando de paraquedas, que não deram muito certo, se é que você me entende. E uma curiosidade é que foi por conta do caso de D.B. Cooper que inventaram um dispositivo para ser integrado nos Boeing 727 chamado Cooper Vane, que é uma presilha que impede que a escada traseira seja abaixada enquanto o avião está no ar. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do que eu produzi para vocês. Se você não fez isso lá no início, curte o vídeo agora, se inscreve no canal se não é inscrito e não esquece de ativar o sininho para não perder os próximos. Comenta aqui embaixo o que é que você achou desse caso, se você acha que Cooper morreu na queda, se você acha que ele usufruiu da fortuna dele por aí. E também não esquece de sugerir tema para os próximos vídeos. Eu não preciso nem falar para você compartilhar esse vídeo com todo mundo.
E é isso, um beijo e até a próxima!